Era o tempo da velha república, da política café com leite. Mineiros e paulistas se revezavam no poder. Influenciados pelos positivistas, jovens oficiais das Forças Armadas contestaram o poder das oligarquias. Contra a vontade deles, Arthur Bernardes ganhou as eleições. Havia suspeita de fraude nas urnas. O relacionamento entre exército e governo ia de mal a pior. O presidente Epitácio Pessoa mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Clube Militar. Os tenentes se rebelaram e deram início à história dos 18 do Forte. 5 de julho de 1922. Termina o tempo de conspirar. É hora de agir. A revolta tenentista está em curso. Jovens oficiais do Exército querem impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Os homens do Forte de Copacabana contam com a adesão de outras unidades no Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mas o tão esperado apoio não vem. Apenas o Forte do Vigia, alunos da escola militar e um pequeno pelotão participam da revolta e são rapidamente derrotados pelas forças legalistas. Restam pouco mais de 300 homens no Forte de Copacabana. Sob fogo cerrado, vindo de mar e terra, eles resistem. 357 anos antes da revolta tenentista, uma outra batalha foi travada nesse mesmo local. Em 1565, Estácio de Sá expulsou da Baía da Guanabara os franceses que haviam tomado posse dessas terras, que eles queriam transformar na França Antártica. Dilatar a fé e o império era o lema da coroa portuguesa. Batizadas com nomes de santos, as fortalezas começaram a ser construídas ao longo do litoral carioca. São José, Santa Cruz, São João, São Luís. Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, era preciso reforçar as defesas da cidade. E a ponta da praia de Copacabana era um local estratégico, com vista perfeita para a entrada da Bahia. Construir uma fortificação aqui tornou-se um desafio que superou os reis de Portugal, os imperadores brasileiros e 5 presidentes da República. Na madrugada do 7 de setembro de 1893, a Marinha Brasileira se rebelou. Novas eleições exigiam os revoltosos, comandados pelo almirante Custódio de Melo. O Marechal Floriano Peixoto, que havia acabado de assumir a presidência, ordenou que as baterias dos fortes abrissem fogo contra os navios, que responderam com os poderosos canhões dos encouraçados Aquidabã, Javari e 7 de setembro. A revolta da Armada durou 6 meses e só foi sufocada com a ajuda de navios de guerra da Inglaterra, França e Portugal. A rebelião foi fundamental para a construção do Forte de Copacabana. Era necessário reforçar as defesas do Rio de Janeiro, equiparar as forças de terra com as armas dos modernos navios adquiridos para derrotar os revoltosos. Uma nova rebelião de uma marinha bem aparelhada poderia não ser tão facilmente sufocada. Em 1908, quando Afonso Pena era presidente da República e Hermes da Fonseca ministro da Guerra, iniciou-se a obra. A igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana foi demolida para dar lugar ao forte. Mais de 2.000 homens trabalharam na construção. O armamento foi fabricado pela Casa Krupp, famosa pela precisão e poder de fogo de seus canhões. As armas alemãs chegaram ao Brasil em mais de 6.000 caixas. 2 torres de canhões 75mm, uma cúpula de canhões 190mm e os respeitados canhões 305mm. Os tiros do canhão de 305mm atingem a cidade e o Forte do Leme, de onde partiam disparos contra os revoltosos. Dentro da Casa Mata, protegidos por paredes de 12 metros de espessura, os tenentes avaliam a situação. O comandante da revolta, capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca, foi preso enquanto negociava com o governo.
Forte de Copacabana era a mais poderosa fortaleza de toda a América do Sul, numa época em que a aviação apenas engatinhava e a Blitzkrieg, a guerra relâmpago dos alemães, ainda ia ser inventada. Fortes permaneciam como uma arma de defesa respeitada, uma trincheira quase intransponível. O Forte de Copacabana era mais do que simples canhões por detrás de grossas paredes. O mecanismo de movimentação das armas era hidráulico. A energia elétrica utilizada nas instalações era gerada no interior do próprio forte, num tempo em que lampiões de querosene ainda iluminavam boa parte das ruas do Rio de Janeiro. Brilhava no forte a mais avançada tecnologia da época. O tubo desse canhão mede quase 14 metros e pesa 59 toneladas, o equivalente a 2 carretas. Ele é capaz de atingir um alvo a 23 quilômetros daqui. Acertar um navio a essa distância não é fácil. O papel das pessoas que trabalhavam nessa sala era determinar a direção exata, a inclinação perfeita do canhão. Da rapidez e eficiência desse grupo dependia o sucesso de cada tiro. E logo no primeiro teste veio a prova de que essa equipe era muito boa. 14 tiros foram disparados, 10 acertaram no alvo. As barricadas do forte parecem tímidas diante do poder das forças legalistas. Nas ruas, a população acompanha atenta o desenrolar da revolta. Com o capitão Hermes da Fonseca preso, o tenente Siqueira Campos assume o comando. Ele sabe que a causa está perdida e avisa: as portas estão abertas para quem quiser abandonar o forte. Apenas 29 homens permanecem. A bandeira brasileira é retalhada e dividida entre eles. Cada projétil de 305 milímetros pesava 445 quilos. Para transportá-los do paiol para o canhão, só com a ajuda de guinchos construídos especialmente para isso. Existiam balas específicas para cada função. Umas eram feitas para perfurar os cascos dos navios, outras destinadas a explodir como granadas entre tropas inimigas. Operar essas máquinas de guerra era trabalho para dezenas de homens. Na fortaleza, eles comiam, dormiam e, principalmente, treinavam para o dia da batalha. Reduzidos a um pequeno grupo, os rebeldes sabiam o que os esperava do lado de fora. A revolta tinha acabado. Tem início uma marcha para a morte em direção ao Palácio do Catete. Na saída do forte, eles recebem a adesão de um civil, o engenheiro Otávio Correia. O combate final acontece na praia de Copacabana, onde estão 4.000 homens leais ao governo. Dos 18 rebeldes imortalizados nessa foto, sobrevivem apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. A revolta tenentista marcou a história do Forte de Copacabana. Os 114 mil metros quadrados ocupados pela fortificação, na ponta da praia mais conhecida do país, são hoje uma enorme sala de aula ao ar livre. Aqui é possível conhecer um pouco da história do Brasil. Propicia aos visitantes uma viagem ao passado. Distribuído por 2 andares, ele expõe um precioso acervo. Cada painel conta um pouco da participação das Forças Armadas na construção de um país e de uma identidade nacional. No descobrimento, as primeiras bandeiras que alargaram as fronteiras do Brasil. Na Guerra do Paraguai, as campanhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. O Museu Histórico do Exército é um espaço que resgata a memória de um povo que acostumou-se a esquecer.
Copacabana, os visitantes podem ver os canhões, os ambientes que retratam o dia a dia dos soldados. A sala que serviu de prisão ao presidente Washington Luiz, deposto pela Aliança Liberal na Revolução de 30. Mas se a história não o conquistar, deixe-se seduzir pelo azul do mar, pela vista da praia ou por um magnífico horizonte. Aqui, os velhos canhões pacificados pelo tempo são as testemunhas de um espetáculo diário, um alvorecer em que o sol parece querer demonstrar a enorme inutilidade das guerras.